Sabe aquela sensação de que o dinheiro vale cada vez menos? Que os preços no mercado só sobem? Pois é, todo mundo sente isso. Hoje, a gente vai fundo para entender esse quebra-cabeça da inflação. E olha, a resposta não é tão simples quanto parece. Ela está ligada na própria estrutura de como o nosso dinheiro funciona. Para a gente ter uma ideia do impacto, vamos voltar um pouquinho no tempo. Pensa num cafezinho. Lá nos anos 50, ele custava, sei lá, alguns centavos. Hoje precisa de uma nota para pagar. A diferença do que o dinheiro compra é brutal. E não é só no café, né? Uma casa, por exemplo. Uma casa que no pós-guerra era comprada com alguns milhares de dólares, hoje pode passar fácil da casa dos milhões. A mesma coisa acontece com um carro. O que antes dava para comprar com alguns meses de trabalho, hoje em dia exige anos e anos de financiamento. Essa perda do poder de compra é uma força constante, real, na vida de todo mundo. E tudo isso leva a gente para a grande pergunta aqui dessa nossa análise. Por que os preços sobem desse jeito sem parar? Porque a inflação parece ser algo permanente, quase inevitável nas nossas vidas. Para achar a resposta, a gente precisa olhar para a essência do dinheiro. Aconteceu uma mudança fundamental lá atrás que basicamente alterou todas as regras do jogo. É aqui que a história muda. Antigamente, no padrão ouro, o dinheiro era garantido por um ativo físico, o ouro. Como o ouro é limitado, isso forçava uma certa disciplina. Hoje, não. A gente usa a moeda fiduciária, que não tem um lastro físico, e a sua quantidade pode ser aumentada pelos governos. O momento-chave foi em 1971. O presidente americano Richard Nixon simplesmente cortou a ligação entre o dólar e o ouro. E como o dólar era a referência, o mundo todo entrou junto na era do dinheiro fiduciário. A partir dali, não existia mais um freio físico para a criação de dinheiro. E esse é o ponto central. O valor do dinheiro que a gente usa hoje não vem de um metal precioso guardado num cofre. Ele vem unicamente da confiança que a gente deposita no governo que emite aquele dinheiro. E essa confiança, digamos que ela pode ser bem flexível. O que nos leva ao segundo ponto. Com esse poder de criar dinheiro do nada, surge uma tentação, Uma tentação quase impossível de resistir para os governos. Pensa só nesse dilema. A população sempre quer mais serviços, Mais saúde, mais educação, mais segurança, mas ao mesmo tempo ninguém quer pagar mais imposto para bancar tudo isso. Então qual é a saída mais fácil para um político? Ligar a impressora de dinheiro. O problema é que o político pensa no curto prazo, na próxima eleição. Criar dinheiro novo dá uma sensação de que a economia está melhorando na hora, sabe? Mais crédito, mais gente empregada, isso ajuda a ganhar voto. O custo, que é a inflação, só vai aparecer lá na frente, muitas vezes já no governo do outro. E nem os bancos centrais, que em tese são independentes, escapam dessa pressão. Eles vivem numa sinuca de bico. A inflação corrói o poder de compra, claro, mas o contrário, a deflação, com os preços caindo, pode ser um desastre ainda maior e paralisar a economia. Por isso, a meta é sempre ter uma inflação pequena e controlada. Só que a pressão política e social acaba empurrando para tolerar uma inflação um pouquinho maior em troca de salvar empregos agora. Agora, vamos ver como esse sistema todo ganha ainda mais força. Porque não é só o governo que cria dinheiro. Os bancos comerciais, esses que a gente usa no dia a dia, têm um papel gigantesco nisso. O mecanismo por trás disso tem um nome meio complicado: Sistema de Reservas Fracionárias. Mas a ideia é bem simples. Quando alguém deposita dinheiro no banco, o banco não guarda tudo. Ele fica com uma pequena parte, uma fração, e empresta todo o resto. Olha só como funciona na prática. Alguém deposita, digamos, R$1.000. O banco guarda 100 e empresta os outros 900. Aí, quem pegou esses 900 emprestados, usa o dinheiro que vai parar no depósito de outro banco. Esse segundo banco, por sua vez, guarda 90 e empresta 810. E assim por diante. Cada empréstimo novo cria dinheiro que não existia. É o famoso efeito multiplicador, que expande a quantidade de dinheiro na economia. E para complicar ainda mais o cenário, o sistema não funciona isolado. Hoje em dia tem um monte de forças globais que tornam o controle da inflação um desafio ainda mais difícil. Pensa bem, um problema de logística lá do outro lado do mundo pode deixar o celular mais caro aqui. O envelhecimento da população em vários países significa menos gente produzindo e mais gente consumindo, o que pressiona os preços. A transição para energias mais limpas, que é super necessária, também tem custos altos no início. São todas pressões inflacionárias de longo prazo que nenhum governo consegue controlar sozinho.
E ainda tem um componente que é pura psicologia. Se todo mundo acha que os preços vão subir, as pessoas começam a agir como se eles já tivessem subido. Os trabalhadores pedem mais aumento, as empresas já sobem os preços dos produtos e, no fim, eles mesmos criam a inflação que estavam esperando. É uma profecia que se realiza sozinha e é muito, muito difícil de quebrar. Então, depois de juntar todas essas peças, a natureza do dinheiro, os incentivos da política, o papel dos bancos e essas forças globais, a gente chega a uma conclusão que é, no mínimo, um pouco perturbadora. Essa inflação que nunca acaba não é um erro de cálculo. Não é um problema temporário que os governos simplesmente não estão conseguindo resolver. A verdade é que a inflação é uma consequência lógica, quase que programada, dos incentivos do sistema monetário e político que a gente criou. Em outras palavras, ela não é um defeito do sistema, ela é uma característica dele. Isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Se a criação constante de dinheiro e a inflação são parte do DNA do sistema em que a gente vive, o que isso significa para o futuro do nosso trabalho, das nossas economias e, no fim das contas, do nosso poder de compra?